tinha que ir, mas é preciso saber que todas as vezes que vem obstáculos na sua vida e você nega Jesus, você está crucificando Ele novamente. Todas as vezes que você mente, todas as vezes que você peca, todas as vezes que você adultera, olha para onde não deve olhar, fala o que não deve falar, observa aquilo que não deve ver, você está crucificando o Filho de Deus novamente. Verdade. Aleluia! Levaram Jesus para ser crucificado. Aleluia! Levaram Ele para ser crucificado. E quando chega lá no patíbulo da cruz, coloca sobre ele 2 ladrões. Aleluia, Jesus. 2 ladrões. À direita, chamados Dima, e à sua esquerda, um chamado Cefas. Aí agora você já viu que ali é uma briga, né? É uma briga. Porque o inimigo entra em um e diz assim: se tu és filho de Deus, desce daí da cruz e salva-nos. Jesus tinha poder para isso? Tinha. Se quisesse descer, ele descia? Descia. Se você quiser negar Jesus, você pode? Pode, mas você não nega. Aí o outro da direita disse: cala a boca. Nós estamos aqui porque merecemos. Mas este homem, ele está aqui sem ter feito mal algum. Aleluia, Deus. Aí, o da direita disse assim, olhou para Jesus, ele ensanguentado, crucificado. Aí olha para o mestre e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Aí Jesus olha para aquele homem e diz assim: hoje mesmo entrarás comigo. Glórias a Deus. Agora o tema eu caminhei até aqui, pulei até aqui para a gente adiantar. Porque o tema que foi feito é que Jesus é o nome sobre todos os nomes. E a Ele todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Eu destaquei aqui pelo menos 3 atributos de Deus e eu encerro, tá? O primeiro atributo de Deus, isso é uma coisa que só compete a Ele e mais ninguém. Porque haja vista que qualquer um aqui, primeiro atributo que nós dedicamos ao Senhor para que o nome dele seja dado acima de todo nome e todo joelho se dobre, é que ele veio por uma porta que ninguém veio. Por exemplo, todos nós aqui viemos de uma conjunção carnal de um homem e de uma mulher. Ainda aquela que não pode germinar o filho de uma forma natural, tem inseminação, mas tem que ter a semente do homem e a semente. Jesus veio gerado pelo poder do Espírito Santo. Deus! Lembra que o anjo visitou a virgem e disse: mulher, salve agraciada, porque de ti sairá o Salvador do mundo. O nome dele será chamado Jesus, e ele será gerado pelo Espírito de Deus. Então, para todo joelho se dobrar, só quem pode ter esse poder é quem veio
por uma porta que ninguém veja. Glória a Deus. Segundo, ele tem que ser onisciente. Salmo 39 diz, versículo 4, de 1 a 4: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. E antes mesmo que a minha palavra chegue à minha língua, o Senhor já conhece. Deus sabe o que você está pensando. Deus sabe o que você pensa aí agora. Deus sabe como você entrou aqui. Talvez você entrou aqui triste, abatido, até deu uma paz ao irmão, até falou, cumprimentou com aquele sorriso, mas só Deus sabe como é que está a sua alma, porque Deus é onisciente. O adversário pode saber aquilo que eu falo, mas ele não pode saber aquilo que eu penso, aquilo que está. É por isso que o seu projeto, ele não pode sair daqui, ele tem que permanecer aqui, porque quando você fala o diabo sabe, mas quando você pensa, ele não sabe de nada. Mas aquele que é onisciente, que conhece os pensamentos, sabe o que você precisa, e ele está dizendo para alguém aqui: eu sou os seus pensamentos, e hoje eu declaro uma nova história para você. Quem acredita? E glorifica Jesus. Ele sabe os seus pensamentos. Ele sabe aquilo que você pensa. Antes que você projetasse o dia da manhã, ele já conhece. Antes que você profira a primeira palavra do dia, ele já conhece o que vai sair da sua boca. Por que, pastor? Porque ele é Deus. Ele é aquele, o nome acima de todos os nomes. Ele é o alfa, é o ômega, é o início e o fim. É aquele que me usa os pensamentos e a intenção do coração. Tem tanta gente aqui que sorri por fora, mas está entristecido por dentro. Tem tanta gente aqui que só Deus sabe que queria que esse culto não acabasse, porque quando chegar na casa lá, vai estar aquela situação, aquela luta, aquela peleja. Mas Jesus está dizendo para alguém aqui: crês tão somente, acredita, porque eu ainda realizo sonhos, eu ainda realizo milagres, eu ainda vou na casa de crente e faço reboliço. Quem acredita, levanta a mão e adora. Glória a Deus. Nada está oculto. Glórias a Deus. Fala para teu irmão: nada está oculto. Nada está oculto. Segundo, ele é onipresente. Salmo 139, versículo 7 ao 10. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, o Senhor está lá. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também o Senhor está lá.
Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, ali mesmo a tua mão me guiará e me sustentará. Levante a tua mão, por favor. Levante a tua mão, por favor. Levante. Levante. Alguém que está segurando ela aí. Alguém que está segurando ela aí. Está dizendo, meu filho, não temas, porque eu te levanto, eu te sustento com a destra da minha justiça. Jesus. Glória a Deus! Fala pra teu irmão, ele sabe por onde você anda. Glórias a Deus. Fala pra teu irmão, ele sabe por onde você anda. Sabe por onde você anda? Uma certa feita no início da minha fé, eu bem novinho na fé, eu congregava no Pão da Lima e eu resolvi fazer como aquele tipo de crente. Pelar. Todo mundo tem um pouquinho disso, tem ou não tem? No início da fé. Agora depois de grande, é alguma coisa que está errada. Mas no início da fé, né? Aí eu estava na igreja, aí eu disse assim, eu vou dar um pulinho ali e volto. Eu vou voltar sem ninguém perceber. Aí o que foi que eu fiz? A mente diabólica, quando a pessoa não está liberta, ele inventa até o mecanismo de você fazer as coisas ruins. Não, peraí, não é você que pensa, é o diabo que pensa. Ele dá estratégia. Aí o diabo disse assim, rapaz, presta atenção, aqui no Pão da Lima todo mundo te conhece, vai para o Cábula 6, que lá ninguém te conhece. Aí vai eu lá para o Cábula 6, entrei no beco, aí cheguei pro garçom, de uma hora para outra, sentei na última mesa, cheguei pro garçom e disse assim, traz uma cerveja aí. Fala para teu irmão, Deus sabe por onde você anda, porque Ele é onipresente. Sentei na última mesa, todo mundo na frente e eu no fundo. Aí tinha um beco, passava estreitinho assim. E depois daquele beco tinha aquela mansidão e eu tô lá no fundo, me lembro como se fosse perto de uma árvore. E eu tô ali, bem quietinho, cabeça baixa. Eu disse, aqui ninguém vai me ver. Pra semana eu volto. Pra semana eu volto, ninguém vai me ver. Aí daqui a pouco, era um lugar bem distante, eu estou vendo de lá alguém se batendo pelo muro, era bêbado. Se bateu pelo muro, se acabando todo, caindo, levantando. Aí ele começou a passar pelas mesas. Aí eu estou lá no fundo, eu digo, não, ele não vem aqui não. Ele não vai acabar com minha festa não. Aí quanto mais eu pensava, sabe aquele dia que você diz assim, não, Deus vai falar comigo? Mas já sabia. Aí ele cambaleando, passou por uma mesa, passou por outra. Aí o cidadão chegou diante de mim. Ele ficou santo. Vamos parar na minha frente. Irmão, minha alma saiu do corpo. Ele olhou para mim assim. Tá pensando que Jesus não está te vendo, não?
Jesus não está te vendo, não. Ele está te vendo. Aí ele falou assim, lembra de Noé? O dilúvio veio, a porta da arca fechou e quem estava fora pereceu. Aí ele olhou para mim, irmão, aí a alma saiu do corpo. Ele olhou para na minha cara, perto de mim, e disse assim, ó, Jesus está voltando. Larguei a cerveja ali, caí fora. Por que eu estou dizendo isso? Porque não adianta eu dizer que eu sou crente e andar em caminhos tortuosos, porque Deus sabe. Glória a Deus. Não adianta eu dar glória a Deus aqui e sentar nas hordas dos escarnecedores, porque Deus está vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão como chama de fogo nos quatro cantos da terra. Ele contempla o bom e ele contempla o ruim. Deixa eu lhe falar em miúdo aqui para dizer, aqui nessa noite tem duas igrejas aqui. Tem a igreja física que você está vivendo e tem a igreja que você está vivendo e eu estou te vendo. Mas existe uma igreja celestial, porque aqui quando eu estou te vendo bonito, você me vendo bonita, você me vendo bonito, eu estou vendo aqui você com roupa bonita, eu estou vendo aqui você bem alinhado, bem alinhada, mas é a igreja da terra. Mas existe uma igreja do céu espiritual, que o Senhor está de lá, o Cordeiro Jesus está de lá, com os olhos como chama de fogo. E sabe quando ele olha de lá, ele não vê quem não é salvo, ele só olha de lá quem está salvo. Pastor, me explica melhor. Eu posso estar salvo aqui, dizer que está salvo aqui, mas isso não adianta. Quem tem que viver salvo é o céu, é o céu, é o céu, é o céu. Cadê aquele céu do céu? Glória a Deus. É o céu. Glórias a Deus. É o céu que tem que saber se eu sou salvo. Terceiro, onipotente. Aleluias. Isso quer dizer que ele tem todo o poder. Todo o poder. Glória a Deus. Eu não gosto muito de contar a experiência das pessoas, gosto de contar minhas experiências. Porque passei o ano passado uma situação difícil na minha vida, que quem contemplou foi minha esposa. Eu fui fazer um check-up no médico e eu fui fazer um ecocardiograma e quando chegou na hora do resultado, deu uma doença chamada hipertensão pulmonar. É uma condição do coração, da parte pulmonar respiratória, que você vai perdendo a capacidade de fôlego. Capacidade de fôlego, pelo menos é o que eu estudei. Gosto muito dessa área de medicina. Tivesse paciência, que eu não tenho paciência mais para estudar. Ela começou a perder a condição respiratória ao ponto de você ter uma parada cardiorrespiratória. E segundo o que eu li, não tem cura. Ela vai progredindo. Cheguei, falei com minha esposa, diagnóstico, a gente começou a orar. É muito interessante isso que eu vou falar para você. Só conte o seu segredo, o seu propósito para quem realmente pode te ajudar. Quem fala demais atrapalha o processo. Isso aqui é forte. Quem fala demais atrapalha o processo. Meu Deus. Falei com a minha esposa. Vamos fazer o quê? Eu disse, vou virar crente. Vai intercedendo aí que eu vou virar crente. Aí recebi o
diagnóstico. E pelo que eu li, meu irmão, não tem cura. Só Deus poderia fazer esse milagre. É por isso que eu estou pregando um Deus que tem todo o poder. Aí eu disse, comecei a orar. Aí eu me lembro como se fosse hoje. O presbítero Alex, numa época de louvor lá, ele começou a ministrar uma música que eu não lembro muito, de Aline Barros. E eu senti, por 2 vezes na minha vida, eu senti isso que eu vou lhe dizer. A primeira foi no início da minha fé, que eu queria desistir. Entrei na igreja, disse, era meu último dia. Uma jovem cantou e eu vi como se fosse uma flecha que saiu do altar, entrou no meu coração. E eu desisti de largar a cruz. Aí o evangelista Alex, o presbítero, estava cantando essa música. Quando ele começou a cantar, eu senti do altar, algo entrou dentro de mim. No louvor, você que não dá credibilidade ao louvor, tá vendo? Aí entrou dentro de mim. Aí eu falei comigo, eu disse, estou curado. Eu falei comigo, estou curado. Estou curado. Aí disse para minha esposa, vou fazer o exame. Marquei o exame para fazer de novo. Fiz 2 exames. Marquei o exame para fazer de novo. Mas só que quando chegou a véspera do exame, aí veio quem? Vem quem para tirar a bênção? Vem quem? Vem quem? Não, você não sabe. Você não sabe. Vem o capiroto. Para botar dúvida. Que nada, rapaz. Você vai fazer o que lá? Meu Deus! Não é assim que ele faz, não? Que nada, rapaz. Vai fazer isso porque não vai dar certo, não. Aí eu cheguei. Disse, aí eu fiz uma oração só no quarto, irmão. Uma oração só. E eu disse assim, Senhor, eu sei que tudo podes. Estou aqui fragilizado no quarto de Sara. Estou aqui fragilizado. E estou com medo. Irmão, para Deus, não fala a verdade. Você pode contar para o irmão, estou bem. Você pode contar para a mãe, para o pai, eu estou mais ou menos. Mas para Deus, abre o coração. Fala a verdade, fala como é que está. Porque para Ele ninguém pode mentir. Aí eu disse, Senhor, eu estou com medo. E eu não vou não. Só vou se o Senhor for comigo. Eu vou dormir. Na mesma noite que eu dormi, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu atravessava a rua. Atravessava a rua. Eu tinha um homem do outro lado da rua. Fala assim. Tinha um homem do outro lado da rua. Aí eu atravessei a rua. Aí eu vi um homem. Aí a voz dentro de mim falou assim: atravessa. Quando eu atravessei, o homem que estava sentado em uma beira, no toco de árvore. Aí a voz falou comigo: olha do ombro dele. E eu peguei, olhei pelo ombro dele assim. Ele estava com o diagnóstico na mão. Qual foi o diagnóstico? O meu. Eu vi meu exame na mão do homem. Aí eu entristeci porque estava ainda lá, hipertensão pulmonar. Aí eu olhei, aí de repente, quando eu virei as costas entristecido, aí o homem olhou para mim assim, ó, e falou assim, olhando nos meus olhos: vai, porque eu vou contigo. Fiquei ousado. Entrei na sala da médica. A médica mexeu de um lado, mexeu do outro. Balão, vire mais para frente, eu virei. Vire do lado, eu virei. Eu aqui já dizendo: é Deus, é Deus. Ela falou assim: ó, tá tudo limpo aqui, não tem nada. Glória a Deus. Por que eu digo isso?
porque tem pessoas aqui que podem estar passando por situações aqui. A medicina não resolveu, não. Deus resolve. O seu problema é grande para você, mas para Deus ele é pequeno. Ele é difícil para você, mas para Deus ele é pequeno. Deixa eu te falar, existe no mundo não sei quantas mil bombas nucleares que é capaz de destruir a terra, mas para ela ser destruída, a terra tem que jogar as bombas nucleares simultaneamente de um ponto de vista em cada ponto estratégico, para que a extremidade da terra se abale e a raça humana seja extinta. Mas tem que ser tudo bem organizado, tem que ser anos de estudo, tem que ser ano de física, tem que ser ano de engenharia para construir uma bomba atômica, para conseguir fazer o estrago mas quando meu Deus e o seu Deus olhou do céu e ele viu a terra sem forma e vazia, ele não precisou da física, ele não precisou da matemática, ele não precisou da engenharia, ele olhou do céu e disse: haja, 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 e ouve, esse é o poder, haja cura, haja libertação, haja transformação, haja cura, haja cura, haja cura. Cadê você que acredita? Cadê você que acredita? É só Deus querer. O que acontece? Se coloque sobre os seus pés. Maravilha, Deus. Quem sabe cantar aquela música assim? Sabe? Não há ferrolho. Dá pra cantar a música? Dá, pastor? Maravilha, Jesus. Fala para teu irmão, ele tem poder. Ele tem poder para fazer o sobrenatural. Vamos adorar juntamente com os homens de Deus. Diga comigo. Ele tem poder para fazer o sobrenatural. Oh, aleluia. Cadê aqueles que veio adorar o Senhor? Cadê aqueles? Ó Senhor, te louvarei, pois eu fui a sua vida e nunca me cansarei. Eu posso ouvir a tua voz, posso ouvir a tua voz. Já me
Pode ficar tocando o vinil devagarzinho. Vem cá, Diego, vem cá, Diego. Que você é fortão. Ó. Por isso que eu fiz questão de dizer o que aqui? Ele é o quê? Ó. Todas as vezes que eu falar e eu disser assim, cadê aqueles que glorifica? Você vai glorificar e vai dar um pulo, tá certo? Ó, preste atenção, fica aí, Diego. Primeiro, ele é o quê? Justo. Filhinhos meus, estas coisas te escrevo para que não pequeis.